Livro de Enoque, capítulo 68, verso 9. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu aos filhos dos homens a amargura e a doçura, e mostrou a todos eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, até mesmo este dia. Os homens não nasceram para isso. Assim, com pena e tinta, para confirmar a sua emuná. Olá pessoal, um abraço a todos. Aqui quem fala é Fernando Monteiro, tudo bem? Estamos iniciando um vídeo aqui que vai ser feito em parceria, né? Na verdade estou complementando aqui, que o vídeo já está pronto, só estou complementando, botando uns acréscimos. E antes de falar qualquer coisa, gente, eu quero iniciar qualquer coisa aqui colocando um vídeo para vocês assistirem aí. Vamos assistir, daí depois a gente conversa, entendeu? Vamos lá então. He goes up the road again. Willie, come here. Come here. What are you doing? Hey, you hush up. Come here. He don't know you. Look. You're so Spanish, eh? Come here. I don't know it. Look at him. He's scared of you. Who I am. Come here, Will. He's all right, Shane. Oh, he'll smell you. He'll know. What are you Say, where you been, Daddy? Where you been? That's all it took. Look at that. He had to smell it. What are you doing, bud? Good job, Jay. Where you been? You look skinny. Jay, come here. Let me get something. Come here. Come here. Here's another yellow. Come here, boy. Willie. Come here. That was a trip, wasn't it? He got that little sniff, that little smell, boy. And he was like, all right. That's Bom what he's been pessoal, doing. como a gente já vem dizendo há muito tempo, né? Uma das maiores, espetaculares representações da presença, né, do entendimento de Yao é uma coisa que está aí entre esses dois aí, servindo como um meio de comunicação, né? Isso é físico, mas ele reflete no entendimento, né, no que a gente chama de espiritual. Você pode ver que o dono aí chama o cachorro dele pelo nome, né? Chama de Willie, inclusive, né? E você veja que o meio, quando ele chama o cachorro atende pelo nome, né? O nome dele, ele conhece o nome dele, ele atende. E o que o cachorro ele vê, desculpa, perdão, até me expressei errado, né? O que o cachorro escuta é o seu nome, ele reconhece o seu nome e atende. Só que esse nome, ele não está escrito numa tábua, né? Ele não está assim colocado de forma gráfica para que o cachorro saiba. Ele escutou o som e atendeu. Mas por onde que esse som ele teve que passar para chegar até os ouvidos, né, do cachorro? Ele passou pelo ar. O ar é um meio físico, isso está na física, você pode estudar na física. E todo som precisa de um meio físico para poder se propagar. Se não tiver um meio físico, né, ele não se propaga, entendeu? Então o som, e aí nesse caso, o som ele viajou pelo ar, entende? Viajou pelo ar, chegou até o cachorro, no ouvido do cachorro, o cachorro reconheceu. Então não foi a escrita que o cachorro viu, o cachorro escutou o som. E quando o cachorro veio, aí tem mais coisas espetaculares ainda, que engraçado, né? Ele veio, ele olhou para o dono dele, que aí você vai entender a história do que ocorreu aí. Ele não reconheceu o dono, porque esse homem esteve doente, parece. E ele emagreceu e ganhou um pouco de barba e tal, e o cachorro olhou. No visual o cachorro não conseguiu distinguir.
ele não reconheceu o dono, entendeu? Não reconheceu o dono. Então ele ficou assim meio apreensivo de se aproximar e tal, e começou a avisar, né? Avisar falando o nome, né? Latindo, ou seja, falando o nome. É como que dizendo ali que ele tem uma imagem de Al, então ele late para reconhecer isso, é a coisa mais impressionante que tem. E muito desconfiado, ele foi indo, vindo. E quando ele se aproximou, ele fez aquele clássico, né? O farejou, né? Ele cheirou. E quando ele cheirou, aí ele reconheceu. E quando ele reconheceu que era o dono, aí sim ele se entregou pro dono, né? Acariciou. Tem mais coisas que ocorrem aí que eu vou falar agora, mas primeiro eu quero falar de um ponto que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Quer dizer, que é justamente esse. Nós temos a fala, que viaja pelo som, e nós temos o cheiro, que viaja pelo som. Nenhum dos dois reconhecimentos foi visual. Tá? Não foi por escrita, para aquilo que você vê com os olhos que te enganam nesse mundo. Ele reconheceu pelo cheiro, ele tinha um registro do cheiro dele na mente, e o cheiro também se propaga pelo ar, assim como o som se propaga pelo ar. Então nós temos aí uma prefigurativa de que o entendimento, que é o espírito, está dando o reconhecimento a esse cachorro. Primeiro foi um reconhecimento de áudio, e depois ele reconheceu através do cheiro, pois as narinas e a boca são onde se admite, né, a porta do templo, né? Então você tem ali, o entendimento entrou pela porta do templo. Isso é tudo representativo, e ele reconheceu o dono através do odor, né, da fragrância que sai, né, que é aquilo que o Eterno fala que ele sente num sacrifício que é aceito por ele, é o odor, né, aquele odor agradável, as narinas que ele fala. Então ele reconheceu o dono por meios que viajam através do ar que está ali em volta, do ar, da atmosfera, que representa o que? O espírito, o entendimento, entendeu? Então esse foi o meio que o cachorro. Então quando ele reconheceu o dono, o que ele faz? Ele se entrega para o dono, e ele tipo assim, pula no colo do dono e já começa a balançar o rabo. Quer dizer, o rabo é a cauda, né? São aqueles que é como se ele dissesse assim: olha só quantos eu consegui mostrar a verdade. O cachorro está ali balançando o rabo, olha aqui quantos estão atrás de mim, ó, quantos eu mostrei a verdade para eles. Mas são aqueles que receberam alguma mensagem dele, né? Representa isso no animal. Então por isso que tem o cão guloso e tem o cão que não é guloso, tem o cão bom. Por isso que é representado por cão guloso os falsos mestres, e os bons mestres são os Caleb, né? Porque a palavra Caleb no hebraico, que é o nome daquele que acompanhou Josué e Yahushua na Terra Prometida, a palavra Caleb tem, até onde eu sei, eu descobri dois significados. Que primeiro é coração contrito, né? Caleb, leve de Levi, de coração, e Caleb, né, de cão fiel, entendeu? Também é cão fiel. Então é como se quando Yahushua, Josué no caso, aquele Josué lá do deserto, quando ele entrou na Terra Prometida, é como se ele estivesse entrando na Terra Prometida junto com o seu cachorrinho, o cachorrinho fiel. Quer dizer, os Caleb entraram junto, que também é uma prefigurativa que o Eterno deixou nos nomes, né, dos personagens daquela época, né, desse evento que ocorreu. Então, ali a gente tem uma prova, porque toda a comunicação que ocorreu aqui não foi a princípio visual, foi uma comunicação totalmente, no caso, auditiva, e através do odor. Então, usando que meio? Usando o meio da atmosfera, quer dizer, o ar. O ar é que foi o meio de comunicação entre os dois. E esse ar, que é o meio de comunicação, representa justamente o entendimento, que é o espírito, aquilo que você conhece, como eu já coloquei naquele cartaz ali. Então, essas coisas as pessoas precisam observar para dizer realmente o que o Eterno ele gravou, a vontade dele que ele deixou gravada na criação. É por isso que a gente segue essas coisas e fica enchendo a paciência de vocês com isso. Porque não é uma invenção nossa, isso é algo da criação, é algo que quem fez já fez assim para que você soubesse como tem que ser. Não é a gente que está dizendo que tem que ser assim. Ele disse que tem que ser assim através da criação, do jeito que ele fez e gravou isso na criação. Entendeu? Então é isso que a gente está querendo dizer. E o vídeo aqui no caso é um vídeo do Eric aqui, ele gravou e eu vou fazer uma edição em cima. Ele vai tratar um pouco disso aí na parte técnica, né? Porque tem muitas pessoas ainda não entendendo que a escrita é uma herança do diabo. É uma herança do inimigo, a escrita.
E tem gente achando que o alfabeto latino é a única escrita que tem na face da Terra, e não é. Tem muitas escritas que não usam não usam nem esse mesmo procedimento de A, B, C, D, E, F, G, um procedimento linear. Tem linguagens que são símbolos. Então o nome ele é um som, ele não é uma escrita. A escrita ela varia muito, ela muda muito o som de lugar para lugar que você vai. Mesmo em cima do alfabeto latino, ela muda muito. Não tem como você manter uma constância. Eu não posso escrever um nome e falar, ó, esse é o som do nome, esse é o nome e vai ser o mesmo som em todo lugar. Não vai, porque se eu escrever de um jeito aqui, o som vai ser outro em outro lugar. As pessoas têm que desapegar da herança do inimigo. A herança do inimigo é a tal da escrita. Não é toda a escrita, toda a escrita, ela é herança do inimigo. Toda, não interessa. Eu posso escrever Iaurusha com Iaú, com Iaô, com Ial. Vai ser sempre a mesma escrita, herança do inimigo. Ainda mais falando do alfabeto latino. O latim é a língua da besta. É a principal língua. É a língua de domínio, é a língua da besta. O latim é a língua da besta. Então, se qualquer coisa que eu escrever em latim, eu estou usando a língua do inimigo. Eu posso escrever Iaú, Iaú, Ial, Iaw. Faz parte do alfabeto latino, não interessa. A gente tenta escrever para que, de uma forma que as pessoas, ao ler, o som saia certo. O som saia certo. Porque se eu escrever de um jeito aqui e levar para um outro país, o som não vai sair correto. Eu vou ter que mudar as letras de acordo com os sons daquela região onde eu estiver. Entendeu? Eu não posso nem seguir muito a gramática, porque às vezes a gramática também as regras gramaticais instituídas, acadêmicas, elas não mantêm o áudio, o som original. A gente não pode nem respeitar isso, porque altera, muitas vezes altera. É tendencioso, entendeu? Para você manter o áudio. E eu vou deixar o vídeo do Eric rolar, e a gente, se for o caso, vai acrescentando alguma coisa ou outra aí, tá? No que ele falar. Deixa ele falar o que ele tem para falar aí, que são coisas bem interessantes, tá? Então vamos assistir e a gente vai acrescentando de acordo com o que aparecer a necessidade aí, tá? Um abraço aí e até depois. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então é uma honra muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. E é assim, eu sempre que eu vejo alguma coisa assim, eu acho que se eu tenho capacidade de repartir o pão com os irmãos, para o corpo do Messias crescer forte e vigoroso, para esse bebê que está para nascer, do Apocalipse 12, que não nasceu ainda, mas está para nascer, para ele ficar forte e vigoroso, para ele ser arrebatado com muita, assim, para ele ser saudável na hora do arrebatamento dele, né? O termo correto seria esse. Eu venho aqui e reparto o que eu tenho aprendido, o que eu tenho observado, sabe, irmãos? Das coisas assim do Pai, porque eu acho que as coisas do Pai, elas não são brincadeira para ninguém. E, bom, eu também não sou o expert em nada, né? Eu não sou um sabichão, mas o Eterno, sim, ele capacitou os homens, cada um com alguma coisa. E assim, o Eterno, como a gente vê, né, a gente observando as Escrituras propriamente dito, a gente observa em Efésios, né? E tá escrito assim, uns para pastores, que ele deu uns para pastores, né? Deixa eu só achar onde está o registro aqui. Está em Efésios 4:11, gente. Então, aquele que desceu, Efésios 4, capítulo 10, gente. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus no plural, né? Ou seja, acima de todas as outras dimensões que possam haver, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, ou seja, um cara, um emissário, um cara que tem coragem de sair na rua e falar mesmo. Eu acho que eu não tenho, talvez, essa capacidade. Eu não sou um cara com essa coragem. Não que eu não tenha coragem de exaltar o nome de Augusto na frente de qualquer pessoa, na frente de pessoa armada, na hora que for, quando for, eu não tenho problema nenhum com isso. E deu outros para profeta. O profeta é aquele que profere, aquele que
o que profetiza, aquele que profere, não é o cara que vidente, né, necessariamente, como a gente entende. E outros para evangelistas, aquele que vai explicar o negócio. Outros para pastores, que eu tinha falado aqui no início, né? Outros para pastores, é o cara que guia, que senta com o irmão e cuida do irmão. E outros para doutores, outros que estudam, que têm um hábito de estudar, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, querendo o aperfeiçoamento dos que têm o Rodshua. Aqueles que têm a palavra Rodshua, né, como nós sabemos, né? É o aperfeiçoamento daqueles que têm a majestade para a salvação. E para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Yahushua. Tá certo, pessoal? Então, assim, eu acho que cada um tem uma coisa para fazer. E o que eu gostaria de falar hoje sobre o nome, gente. Mais uma vez eu vim falar sobre o nome. Porque eu não tenho dúvida que o nome é mandatório. Eu não tenho dúvida que o nome é primordial para a salvação. Tá certo? O Eterno, ele perdoou a época de ignorância. Como eu sempre falo, o meu avô, ele sempre falou Jesus e morreu falando Jesus. Ele vai para o inferno? Não, o Eterno vai julgar a causa dele. Se ele cultivou amor ao próximo, meu avô era analfabeto. Meu avô não sabia nada. Que jeito que ele iria aprender a falar Yahushua? Como é que. Né, são 500 anos desde que os jesuítas chegaram no Brasil. Era difícil os caras chegarem como é que vai quebrar toda essa enganação, né? Feita pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica? É difícil, né, gente? Mas o Eterno sabe das coisas. O Eterno não acha que o Eterno vai julgar de uma forma errada. Ele é o justo juiz. Mas agora, pro fim dos dias, meus irmãos, o nome é mandatório. Dominar, entender porque o nome é mandatório. E assim, eu tenho visto alguns irmãos, sabe, que eu acredito do fundo do meu coração que são pessoas sinceras. Eu conheço, assim, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, é que eu conheço essas pessoas. Mas, e não é uma pessoa necessariamente que eu tô falando, tá? Não são muitas pessoas também que estão falando isso. Mas essa dúvida com relação a como se escreveu o nome do Messias, e do Eterno, do Pai, antes de mais nada, né? Você aprende o nome do filho por consequência de saber o nome do pai. Quando você sabe o nome do pai, automaticamente você sabe o nome do filho. Por exemplo, meu nome eu tenho o nome do meu pai. Não é verdade? O nome do meu pai contém o meu nome, porque eu sou filho do meu pai. Consequentemente, o meu filho vai ter o meu nome também, que já é o nome do meu pai. Tá certo? Então, essa que é a ideia. E, antes de mais nada, o Messias é pai mesmo, né? Em Romanos 11, tem um trecho muito lindo ali, que Yahushua, ele é o primeiro de muitos irmãos. Isso é muito lindo, né? Tem um ponto ali em Romanos 8, só dá ler inteiro ali que é muito lindo. E daí eu vejo os irmãos falando que como se deve escrever o nome do pai. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como eu falo, uma exortação. Não é para vir pagar de inteligentão aqui, sabe? Não é, pelo contrário. Como eu falo, o Eterno me deu isso aqui na minha mão para eu falar agora. Acredito, penso eu, né? Não quero ser um cara que audacioso, né? Ou seja, presunçoso. Não, o Criador fala comigo. Não posso fazer uma coisa dessa, tá entendendo? Mas pelo meu entendimento, eu posso falar para vocês que eu sei exatamente o que eu tô falando com relação a idioma, com relação ao que é escrito. Eu tive a sorte mesmo, sabe, de cair de paraquedas numa profissão. Não sei se alguns de vocês talvez saibam, mas eu sou professor de inglês. Eu tenho uma determinada habilidade com o idioma. Eu conheço alguns idiomas, sabe? Eu conheço alguns idiomas. Eu não sou fluente em números de idiomas, mas eu tenho uma boa noção de gramática humana dos outros idiomas. E eu caí meio que de paraquedas nessa profissão, sabe? Eu sou professor de inglês já há 4 anos que eu estou na mesma profissão. Eu já dei aula em colégio, para ensino médio, já dei aula. Hoje eu dou aula em curso porque é mais rentável, mais tranquilo, para trabalhar bem menos, para não ter estresse de ficar me matando, né? Molecada hoje em dia, como a gente sabe, tá difícil de lidar, né? Você vai dar aula num curso de inglês, você vai dar aula para advogado, né? Gente, né? E então a gente acaba aprendendo, né?
A gente acaba aprendendo muita coisa, a gente acaba, né, lidando com essa coisa todo dia e a gente acaba compreendendo. E daí a gente acaba levando isso para o plano espiritual, sabe, pessoal? A gente acaba levando isso para o plano espiritual. Então, assim, então, com relação ao nome, com a escrita do nome, né? Eu quero começar com uma pergunta para vocês, meus irmãos. Todos os irmãos estão ouvindo aí. Eu pergunto para vocês: o nome é um som ou ele é uma escrita? Tá, eu queria que vocês pensassem com vocês, é um som ou é uma escrita? Porque escrita, na minha opinião, não vale absolutamente nada. Eu tenho minha profissão para eu viver minha vida enquanto eu estou nesse mundo aqui. Talvez seja da vontade do Eterno que eu tenha caído de paraquedas nessa profissão para, nesse momento, nesse exato momento, eu tá repartindo esse pão com vocês, sabe, pessoal? Para não ter dissensão. Ah, quem não fala dessa maneira tá errado. Opa, já errou. Quem fala que não, já errou. E já tá difundindo um ser maligno aí. Tá certo? Não é assim que funciona, tá? Eu quero tentar explicar isso para vocês hoje aqui, eu quero que vocês entendam. Até porque, da onde que surgiu isso? Eu e o irmão Fernando, o qual todo mundo aqui conhece, todos os irmãos do caminho, de verdade, porque é um cara que tem trabalhado muito tempo no nome já também, e eu fui alcançado por entendimento do nome através dele. A gente fez um trabalho aqui para os irmãos americanos, né? E, naturalmente, a gente foi fazer um trabalho falando de Yahushua, falando para o pessoal como é que funciona o negócio, né? E daí houveram algumas críticas, que eu acho que é importantíssimo para a gente crescer espiritualmente, para ver o que, né, qual que é a ideia do negócio, né? Eu acho que a gente tem que entender, é muito bom isso acontecer, para não haver dissensão, tá certo? Porque a gente tem que trabalhar com sinceridade, a gente não pode criar mais dissensão, a gente não vem para criar mais uma religião, pelo contrário, a gente vem falar da verdade. A gente falar da verdade, que é Yahushua, tá certo? Não tem outra verdade. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos se não for pelo nome de Yahushua. Yahushua é um som, como todo mundo já sabe aqui. É som, são 3 sons conectados. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, meus irmãos. O que veio primeiro? A escrita ou veio o som primeiro? Interessante, né? Eu acredito que veio o som. Tá certo? Eu acredito que veio o som. É muito claro isso nas escrituras, né? A gente vê em João, né? Com relação ao verbo. A gente vê no evangelho de Yohanan, eu acho lindo esse nome, cara. Sabe, se eu fosse ter um filho, se eu criasse coragem de ter um filho pra pôr nesse mundo maldito aqui, talvez eu colocasse Yohanan, é um ser que é gracioso. É lindo isso, né? E no capítulo 1 de Yohanan, de João, né, para ficar mais fácil, talvez alguém que não esteja entrando no entendimento ainda, ele diz:
No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com o Rimo, com o Eterno, com o Criador. E o Verbo era o próprio Criador, o próprio Eterno. O ser. O verbo a gente sabe que é um som, o verbo a gente sabe que é uma ação do sujeito. A gente estuda gramática, né? A ação do sujeito. Tá entendendo? É uma coisa subjetiva, não é uma coisa objetiva, não é uma coisa que você pode pegar. É o som que criou. No entanto, quando a gente lê ali o Gênesis, o espírito de Yahweh pairava, ou seja, eu creio que seja um vento, na minha concepção, e ele só falava, haja. Pau! Na hora, havia. Tá certo? Ele não escrevia alguma coisa para daí, não, ele falava, haja luz, bah, e houve luz, e viu o rimo, e a luz era boa, tá certo? E quando a gente continua ali em Yohanan, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com um rimo, e o verbo era o próprio rimo, o próprio criador. Ele estava no princípio com o rimo. Nesse caso a gente entende que é o Messias estava com o Eterno, porque o Eterno ele não tem um corpo, gente, eu já falei isso para vocês. Para você entender, não tem como você olhar para o Eterno, para o Rim, para Yahweh. Não tem como. Só conseguimos olhar para Yahweh na pessoa de Yahushua. Portanto, o pessoal que fala, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Por exemplo, eu estou usando um termo pagão aqui. É mais prático o cara falar que crê em Jesus. Suponhamos, né? Eu falo do povão do mundo, não estou falando de nós aqui. Nós já não estamos nessa. Porque crer em Deus é uma coisa muito subjetiva, tá certo? Poxa vida, que Deus que você crê? Um ser que não se vê do universo. Não, tem que crer no Filho antes de mais nada. Claro que a gente já está em outro estágio. A gente já entendeu que o Jesus e Deus é lixo, o nome que a gente tem que acabar com essa porcaria, na é verdade? Então a gente já está num outro estágio. Então a gente já entende que agora é Yahushua, o som. E esse som ele é confessado pela natureza. Ele é confirmado na natureza. Porque é um som. A natureza não sabe escrever. Tá, mas tudo foi feito através de um som. Não há registro escritural amparando, né, dando amparo, dando respaldo ao Eterno ter criado papel e escrita física, né, escrita física no papel. Não tem nenhum amparo. Até uma coisa que é importante lembrar é que a Torá ela é tradição oral. Tá certo? Moisés desceu com as 10 tábuas escritas lá para ficar como memorial? Muito bem. Mas, nas tábuas de pedra, mas toda a Torá, toda a lei judaica, vamos falar do povo lá, dos Yahudim, né, que estão lá até hoje, que é um povo que ainda está num profundo sono, né, que conforme revelam as escrituras, e é tradição oral. Ou seja, é por voz, é pelo som. O pai passa pro filho, o filho passa pro pai, e assim vai. Então não tem esse negócio de ter uma escrita exata. Tá certo? Então, gente, se não foi o Eterno, se não tem amparo escritural sobre a escrita, quem criou a escrita? Agora que a gente vai procurar saber quem criou a escrita. Porque não tem uma escrita, assim, não tem ninguém falando assim com exatidão assim, né, quem criou a escrita, né? Os egípcios já tinham papiro, já escreviam lá, mas tem as escritas rupestres, desculpa o termo difícil, gente, rupestre, né? Ou seja, o pessoal escrevia em pedras, né? E quem escreveu? Porque as escrituras rupestres, desculpa, é difícil falar essa palavra, desculpem, elas vieram depois, são pós-diluvianas, elas são depois do dilúvio. Porque antes do dilúvio, o pessoal, como nós lemos já em Enoque, em Enos, nós sabemos que o povo era muito sábio, o povo era muito inteligente. Tá? E em Enoque, a gente descobre quem que difundiu isso, quem que mostrou isso para os homens. Se você pega no capítulo 68 de Enoque, no verso 9,
Eu quero que vocês, se alguém tem o livro de Enoque, alguém lembra do livro de Enoque, dá uma conferidinha lá, não fica nas minhas palavras não, sabe, gente? Então, a gente aqui é tudo irmão, todo mundo aqui sabe de tudo, que a gente é uma família. Ninguém pensa que eu tô querendo desbancar ninguém, pelo contrário, isso aqui é longe de mim, tá? Mas eu tenho que mostrar isso para todos os irmãos, pra gente ficar num só entendimento. Tá certo, pessoal? Essa que é a minha ideia. Sabe? Quando o Shaul chamou a atenção de Pedro, foi por uma boa causa, sabe, gente? Livro de Enoque, capítulo 68, verso 9. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargura e a doçura, e mostrou a todos eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, até mesmo este dia. Os homens não nasceram para isso. Assim, com pena e tinta, para confirmar a sua emuná. Pedro fazia uma coisa, mas perto dos outros irmãos já fazia uma outra, tá entendendo? Na hora, lá, claro que não é isso que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem uma distinção com relação ao como se escrever, né? Então vamos ver, então, no capítulo 68, verso 9, eu quero que vocês vejam como é que quem inventou a escrita, para não haver distinção entre nós, sabe? Para a gente subir como um corpo, ajustado, alinhado, conforme está em Efésios 4 e 11 ali. Para a gente ficar alinhado, para a gente ficar um corpo saudável perante o Eterno. Vou ler para vocês, irmãos. O nome do quarto é Penemui. Penemui, não tem acento aqui, então é Penemui. Até com relação ao acento, né? O acento é uma coisa que no português ela é bem escrita, né? Claro que em outros idiomas tem acento também, mas em inglês, por exemplo, já não tem acento. Tá certo? Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura. Então, o que é doce, o que é salgado? Ele ensinou sabores aos homens, né? Vocês verem que os caídos ensinaram um monte de coisa ali, né, gente? Para os homens, se você ler Enoque. E mostrou a ele todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito, o uso da tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isso, assim como a pena e tinta, para confirmar a sua emuná, ou seja, a fé. Para você confirmar a emuná, você tem que escrever o nome de Yahushua? Não, meus irmãos. Você tem que saber. Você tem que confessar o nome. Daí que a gente sabe, né? Quando tá escrito ali, eu só um pouquinho, só encontrar aqui, em Romanos 10, né? A saber, se com a tua boca confessares que Yahushua é o Messias, tá aqui sim, que o Jesus é o Senhor, né? Que Yahushua é o Messias, em teu coração, ó, com a boca e em teu coração creres que o Rim ressuscitou, que Yahurim ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Você tem que confessar Jesus ou Yahushua, naturalmente, que é Yahushua, com a sua boca. Não está escrito aqui que você tem que escrever Yahushua. Está dizendo aqui que você tem que confessar. Por quê? O que sai da minha boca? É uma letra que sai da minha boca? É o I, o A e o U que sai da minha boca? Não, meus irmãos. É o som do ser. Arraial, Osher, Arraial. Eu sou o que sou. Isso que o Eterno falou para Moisés lá atrás. Eu sou aquilo que sou. Eu sou esse que sou. Eu sou o que sou. Ele é. Tá certo, gente? Então aqui agora eu deixei claro para vocês esse ponto aqui, que a escrita é uma coisa dos caídos. A gente não tem necessidade. Claro que a gente está no mundo moderno, a gente tem que viver, e a gente vivia, tá no curso desse mundo, poxa vida, eu tô na correria, desde 2009, 2010 que eu comecei a crer, aprender, 2011, 12, por aí eu comecei a aprender o nome e procurar o nome, e eu entendi que o nome é espiritual, o nome é um som, não tem absolutamente nada a ver com a escrita.
Ah, mas se vai em Apocalipse, lá vai ter selado o nome na testa. Apocalipse 14 fala que vai ter o nome selado na testa. Ah, então vai ter uma tatuagem, então. I-A-U na nossa testa. Irmãos, para começo de conversa, a gente tem que entender os alfabetos. No hebraico tem dois alfabetos, o alfabeto arcaico e o alfabeto moderno. A gente sabe que o arcaico era rupestre, né? Tô tendo dificuldade com essa palavra hoje. É uma escrita rupestre, uma coisa feita em pedra, uma coisa assim, só para o pessoal entender mesmo. Que era já como é que eu posso falar para vocês, irmão? Uma herança desse anjo, desse caído que ensinou a usar tinta, papel e etc. Tá certo? Mas não era nem para ver o hebraico arcaico. Não era para ver. Tá entendendo? Então, gente, é assim que a gente tem que observar as coisas, sabe, pessoal? Que é um som espiritual, a gente tem que entender no entendimento. Vai estar no entendimento o nome cravado do Eterno. Esse é o selo que o Eterno nos coloca. Tá certo, gente? Tá, isso Romanos 10, 9 que eu acabei de ler, né? Você tem que confessar com a boca, né? Em Romanos 10 e 10, 10 e 9, agora vou ler o 10 e 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então tem que confessar. No entanto, eu estou confessando aqui na frente de todo mundo aqui que Yahushua é o meu salvador. Tá certo, pessoal? Então acho que não tem. Não vou sair gritando pra rua, você crê em Yahushua. Acho que não tem necessidade disso. Porque quem é dele vai chegar até ele, né, gente? Perante o que está escrito em Yohanan 6, né, em João 6. Bom, gente, eu dei uma pausa aqui para acrescentar algo interessante, né, sobre o que o Eric comentou a respeito de confessar com a boca. Por que a boca tem que confessar isso? A boca é a porta do templo. Isso está registrado na Epístola de Barnabé, que a gente fez a leitura esses dias aí, entendeu? Então o livro diz, né? E ele próprio profetizando em nós, quer dizer, o Eterno, habitando em nós, porque a gente é o templo, né? A gente foi feito para ser habitado por ele. E abrindo para nós a porta do templo, quer dizer, a porta do templo do teu corpo, que é a nossa boca, dando-nos o arrependimento. Quer dizer, a tua boca ela é uma prova do teu arrependimento, ela te conduz ao arrependimento. E ele nos introduz no templo incorruptível. Então, é como se a boca fosse uma porta de entrada para o templo incorruptível. Por isso que é simbolizado, né, pela questão de você confessar o nome verdadeiro através da boca, né? Só para passar essa informação a mais que está confirmada, não por mim, não pelo Eric e não por ninguém da atualidade, mas confessado por uma pessoa que caminhou junto com Shaul, né, o Paulo, vocês conhecem como Paulo. Então, eu creio que ele sabia do que estava falando. E não é nem só pelo que ele estava falando, é porque é verdade mesmo. Realmente é pela boca que entra as coisas e que saem as coisas, né? Então, é uma porta de entrada para o corpo mesmo, né? Então não há como você negar algo assim, sabe? Você levar isso para o entendimento superior, o entendimento espiritual, né? O entendimento mesmo, você vê que é fato e é uma verdade, né? Então vamos deixar o Eric continuar aí. Quem não for ovelha do pai não vai chegar ao pai. Agora, se eu vejo que os irmãos já conhecem o nome de Yahushua, o som, os irmãos ficam, né, gastando tempo com a letra, irmãos. Eu não acho assim que os irmãos já são selados também. Já sabem tanto quanto. O problema é que o Eterno só tá, talvez, né, penso eu que o Eterno esteja me usando para eu chamar atenção, pra gente não dar atenção pra essas coisas. Eu fiz esses dias atrás um vídeo falando sobre terra plana, né? Sobre qual que é a função de terra plana. Nenhuma. Tá entendendo? É a mesma coisa para tirar o foco das coisas do Eterno, tá entendendo, gente? Tá? Então, hoje eu vim aqui para tirar o foco da escrita. E veja que é um professor que tá falando. Que professor que fala que não tem que escrever. Não, não tem. Tá certo, gente? Então, como é que você vai escrever o nome do Eterno? Isso que é um som, né? Então a gente sabe que o hebraico tem dois, né? O hebraico arcaico e o moderno, tá? Então, gente, e a gente, nós aqui no Brasil, nós estamos inseridos na sociedade aqui, nós falamos uma língua lusófona, né? Que é o português. E a gente, em consequência disso, a gente aprendeu o alfabeto greco-romano, tá? Greco-romano ali, letras do latim, né? E os números até são árabes, né? A gente aprende os nossos números que nós temos
a forma dos nossos números são números árabes e tal. E a gente escreve o nome do pai, tô falando de escrever o nome do pai, e a letra I, a letra A e a letra U, da Ial, tá certo? Ial, Ial, tá certo, gente? É um só termo, né? Ial, é uma monossílaba, se eu não tô enganado. Parabéns pra mim, né? É uma monossílaba, né? Ial, é só uma palavra só. Não tem como você dividir essa palavra. Ial, Ial. Como você sabe, né? O som dos animaizinhos, né? Mas, Ial, antes de mais nada, esse I-A-U, antes de absolutamente mais nada, gente, é um som. Sabe? Usar um termo chulo aqui. Dane-se se é um termo gramatical que vai usar. Não importa, o Eterno não tá nem aí com isso. Sabe, gente? Não tá nem aí. O que é importante de verdade é você saber o som. Você reconhecer quem é o teu criador através do som. Não é através da escrita. Só que a gente está inserido, né, como eu já falei, né, na língua portuguesa e tal, que a gente escreve como Yalu. Mas daí, gente, ó, agora eu quero chamar a atenção dos irmãos aí. Agora que o puxão de orelha de amor mesmo, sabe? Meu vem agora. Nós sabemos que um alfabeto é diferente um do outro. Por exemplo, eu não sou fluente, gente, em alemão, mas eu sei o alfabeto alemão. E como é que a gente vai escrever o nome do pai em alemão para os irmãos que estão na Alemanha? O alfabeto alemão é A, B, C. Já não é C, é C. D. O D tem que ser um som bem firme. D. E. F. O som do F é um F. O som do G é um G. Não tem G. É G. O som do H é H. Tá? H. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Olha o J. É J. É J. Tá certo? Um som assim, é J. Não tem J como nós pronunciamos. É J. A, L. Tem que ter essa volta na língua. L, M, N, O, P. Olha o som do Q, gente. No nosso português é Q. Em alemão, o som do Q é Q. Você pensa que eu estou sendo chulo ou estou sendo falando palavrão, né? Falando no orifício, né, do nosso corpo? Mas não, gente, é só a letra Q em alemão. E agora? Como é que você vai falar para os alemães que eles estão errados e falar a letra Q em alemão, que é Q? Vá lá e fala para eles. Eu tenho a letra R, que é R. É assim que se pronuncia, R. Você tem que fazer essa força para falar. É um som cultural, é R. Eu tenho a letra S, que é S. T, U. Atenção na letra V. A letra V é fall. Só que a palavra fall em inglês, por exemplo, já é queda. É fall. Mas o V em alemão é fall. Não existe letra V. O som do F em alemão é um som de F. Por exemplo, em alemão é pássaro. Em alemão é Vögel. É pássaro, né? Vögel. É um som do F. Quando você lê uma letra F em alemão, TV em alemão. Nossa, eu comprei uma TV. Eu comprei uma Tefal. Não é brincadeira, gente. Parece que. Eu tô querendo explicar isso aqui pra vocês, gente, pra vocês terem detalhes. Eu não tô querendo me mostrar pra pagar dessa bichão aqui, porque ninguém nem me conhece, nem sabe a minha cara. Eu não quero. Eu quero deixar detalhado pra vocês como é que funciona o alfabeto. O Eterno me deu esse conhecimento pra eu estar aqui repartindo com vocês agora. Tá certo, pessoal? Ele me criou esse interesse no meu coração. Eu não tenho, eu não quero a vida pra mim. Eu não preciso mais de nada aqui. Eu quero só sumir desse lixo desse mundo aqui. Então não pense você que eu tô falando pra me engrandecer, porque ixi, gente, nem minha cara vocês sabem. Nem minha cara vocês conhecem. Se eu quisesse me aparecer. E outra, esse vídeo aqui não é pra quem é cristão, não. Isso aqui é pra quem serve de Yahushua. Esse aqui é para as poucas pessoas que assistem a mim, o irmão Fernando, o irmão Roberto, o pessoal servo mesmo de Yahushua, tá entendendo? Que gosta de estar repartindo pão, tá? Todo mundo tem o direito de repartir o pão. Se você quiser repartir o pão, usa o Facebook, YouTube, Twitter, o que você quiser. Dá um jeito, reparte o pão, tá certo? Eu gosto de vir aqui porque eu me sinto bem à vontade falando aqui, sabe? Voltando ao esquema aqui, gente. Então não pense que eu tô me achando belezão, tá? Não pense isso, tá fazendo um julgamento errado. Não julgue a mim por isso, não. Então a letra E, V, gente, é o som de F, tá? Eu tenho tanto som A palavra Volkswagen é Volkswagen. Volkswagen é o carro do povo, se você traduzir ao pé da letra, né?
Então a letra V é como se fosse um F de farinha. Eu tenho a letra F e eu tenho a letra V para fazer F também. É bem chato esse detalhe quando você vai aprender uma palavra com F ou com V. É bem chato, sabe, quando você aprende alemão. Eu tenho a letra W, que definitivamente o som é de V mesmo. Então é T, U, V, V. O som do W é V. Tá certo? É um som, assim, pode ser tanto som de Win, né, tipo, tem um ator, né, Will Smith, né, que é com W, né? Você pode tanto ter aquele som, mas também você pode ter um som de V também, tá certo, gente? Eu tenho o X, que é o X, tá certo, gente? Como a gente usa o mesmo X da mesma maneira, sabe? Palavra, por exemplo, a palavra êxtase, por exemplo, a gente usa o X, tá? Eu tenho o Y, que é o som de I também, e tenho o Z. Não existe o Z, é Z. Tá bem, pessoal? Então, só pra você ter uma ideia, como é que funciona o alfabeto alemão? Tá legal? Como é que eu vou ensinar, então, pros irmãos lá da Alemanha, por exemplo, né? Fica difícil. Então esse é o alfabeto alemão, pessoal. Tá? Daí, a minha esposa, ela é japonesa. Agora que vai ficar interessante o negócio. Eu sei um pouquinho de japonês também, ela sabe bem mais que eu, naturalmente, né? E daí que a gente chega pro idioma japonês, gente. No idioma japonês, meus irmãos, nós temos 3 formas de expressar um tipo de alfabeto. Não existe alfabeto em japonês. Porque o japonês é uma língua mais antiga que o português, bem mais antiga que o português. É uma das mais antigas que tem. Nós temos o primeiro alfabeto japonês. Eu vou chamar de alfabeto, mas é o jeito de se escrever, ao pé da letra, que é kanji. Kanji são palavras, já uma letrinha daquela ali, aqueles tracinhos, já representa uma coisa. Por exemplo, coração, eu já tenho um jeito de escrever coração. Tá certo? Quando você fala de alguma outra coisa ali, por exemplo, o rio, já tem um jeito certo de escrever o rio. Então, o rio são 3 risquinhos, como se fosse a corrente do rio. É kawa, né? Coração kokoro, se eu não estou enganado. A palavra kokoro é coração. Então você tem o desenho do coração, tem o desenho do kawa. Eu tenho, por exemplo, o desenho da árvore. A árvore em japonês é ki. Tem o desenho da árvore, que é em japonês, que é ki. Tá certo? Ah, por exemplo, descanso. A palavra descanso, eu não lembro como é que é a palavra agora, mas é uma pessoa ao lado de uma árvore. Ou seja, a pessoa na sombrinha da árvore, descansando. Tá certo? Então você vê que no japonês, então, é uma coisa mais antiga. E então tem o kanji, que já tem todo esse detalhe, já é uma informação no desenho. Só que tem mais 2 jeitos de se escrever, 2 alfabetos, que é o hiragana, que para você descrever essas palavras do kanji, você escreve com hiragana, tá certo? Só que eu não tenho, gente, só pra você ter uma ideia, é até fora de ordem. O hiragana e o katakana. O hiragana e o katakana. Eu quero falar primeiro do hiragana. Ele é fora de ordem e são letrinhas que descrevem os kanjis que são oriundos do japonês propriamente dito, tá bom? Então é a, i, u, e, o, kakiku, keko, sashi, su, seso, tachi, tsu, teto, nani, nu, neno, hahi, fu, reho. Eu quero que vocês vejam no hahi, fu, reho, gente. Não existe o ru. Sabe o ru de o rushua? É aí que já começa a cair a casa para nós que falamos aqui os 2 R's ou colocamos H. Porque a gente escreve por um entendimento, mas a gente entende que é o som, a gente entende no espírito isso. Não tem como você. Se a gente escrever Yalruxa com 2 R's, eu posso escrever. Se eu quiser escrever com um H, eu posso escrever. No Chua, se eu quiser colocar um X, eu coloco Chua. Se eu quiser colocar SH, eu coloco SH. Se eu quiser colocar CH, eu coloco SH, dá no mesmo som. Mas no japonês, meus irmãos, não tem a palavra Ru. É Fu. É um som soprado. O nome do Yalruxa é Yal Shua, o som do vento e o som da água. E agora? Veja que quando você vai mais um pouquinho atrás, você entende coisas que até então nós não conseguiríamos entender. Deixa eu continuar que vai ficar legal esse negócio, que vai ficar muito interessante. Depois do Hahi Fu Reho, eu tenho Mamimu Memo, eu tenho Ya Yu Yo, eu tenho Rariru Rero,
Eu tenho o A e tenho o O. Eu não tenho o E, não tenho o I, não tenho o U. Eu só tenho o A e só tenho o O. E eu tenho o N, que é o som do N, como nós usamos, tá certo, gente? Então, esse é o alfabeto hiragana, que se descrevem para você escrever os sons, tá? Os sons dos kanjis. Para sons de fora, por exemplo, o nome Yahushua, ele é um nome hebreu, antes de mais nada. Para descrevermos palavras hebreias, por exemplo, palavras, a gente vai usar o alfabeto katakana. Provavelmente vai estar em vídeo para vocês isso aí. É do mesmo esquema do hiragana, só que são escritas diferentes. É A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashitsu, Sesso, Tachitsu, Teto. Eu falei errado aqui, desculpa. Nani, Nuneno. Eu vou começar desde o início. A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashitsu, Sesso, Tachitsu, Teto, Nani, Nuneno, Hari, Fu, errou, tá? Eu até acho que eu acabei escrevendo errado na- aqui na descrição do vídeo aqui. Foi sem querer que eu escrevi errado mesmo, porque faz tempo que eu não pratico, que eu não escrevo, não tenho tempo para estar praticando, mas eu já conserto ali. Harifu, errou. Mamimumemo, Yayuyo, Rarirurero, Wa, Wi, We, Wo. Agora no katakana tem o Wa, o Wi, o We e o Wo. E tem o N, tá certo, gente? Então veja uma coisa, olha que interessante, gente. Eu gosto muito de idiomas, sabe? Faz muito tempo que eu lido com isso, sabe? Eu tenho amigos que dominam mesmo idiomas e que sempre me incentivaram a estar lidando com isso, sabe, gente? E, por exemplo, um chinês, ele não consegue falar. O pessoal brinca, né? Pastel de flango, né? O chinês não consegue falar frango, como nós falamos em português. Essa confusão de línguas lá atrás, conversa com o Eterno, que ele mandou confusão de línguas, tá certo, gente? O japonês em conversação, ele não consegue falar a letra L. Você viu algum lalilulelô por acaso aqui? Porque não tem. Sabe como é que é frango em japonês? O chinês fala flango. O japonês fala furango. Pastel de frango. Ele fala assim, né? O meu nome em japonês é Irik. Irik. É assim que se pronuncia o meu nome. Parece ser bobagem porque eu tô inventando moda. Não. Eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu não vou me basear em nada. Eu não vou tirar coisa da internet aqui pra pôr aqui pros irmãos aqui. Não, eu sei muito bem o que eu tô falando. Um chinês não consegue falar, por exemplo, Eric. Ele fala Elik. Eu sei porque eu tenho um aluno chinês. Ele aprende inglês, ele fala português. E ele veio da China. E ele aprendeu a falar português muito bem, mas agora ele tá aprendendo a falar inglês. E às vezes ele me chama Elik. Sem ele querer, ele fala Elik. Elik. Ele fala dessa maneira, sabe? Daí um dia eu tava brincando com ele. Ele fala o R, como nós falamos. É um rapaz novo. Mas às vezes quando ele esquece, ele não fala o R como nós falamos, né? Daí eu falei brincando com ele. Ô, cara, você ficou de férias e ficou meio gordinho, cara? Como é que é isso? Daí ele, não, cara, tô salado. Salado, ele quis falar sarado, ele tá com boa forma física. Não, cara, tô salado. Daí eu falei, salado, cara? Não, não. Ai, Henrique, cara, sarado. Tá entendendo, gente? Então, é assim que funciona o idioma. É assim que funcionou. Agora, o termo Yao Shua, isso qualquer boca consegue falar. Qualquer boca consegue pronunciar. Eu tô dando toda essa volta aqui, gente, pra vocês entenderem, pra vocês nunca mais ficarem presos em letra, tá certo, pessoal? É isso que eu tô, todo esse exemplo que eu tô querendo falar aqui. Tá? Então, assim, uma coisa que, né, que a gente tem que entender, que eu já falei ali em Romanos 10, né, que eu procurei deixar bem, né, detalhado ali em Romanos 10, é que você tem que confessar com a boca. Não tem que escrever. Como é que o coitado do japonês vai escrever uma coisa? Se eu falar Yahushua pra ele, você falar, Yahushua, ele vai colocar Fu. Quer dizer que eu vou estar condenando o irmão porque ele não consegue falar Hu? O japonês não consegue falar Hushua. Como eu falei pra vocês, quando ele vai falar frango, ele vai falar rango. Eu vou castigar o irmão? Não, pelo contrário. Ele está mais certo do que nós, porque nosso idioma está mais corrupto do que o dele. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu espero que vocês tenham, acho que, né? Poxa vida, é uma coisa óbvia essa, né? Tá certo, pessoal? Porque eu não lembro do Eterno estar pedindo para escrever. Como eu falei para vocês ali, a boca tem que confessar. A gente vai para Hebreus
13 e 15, e ali fala detalhadamente. Portanto, oferecemos sempre ao Rim sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Não é da mão que escreve. Irmãos, vamos acordar para esse detalhe aí, tá certo, pessoal? Vamos parar de observar coisas às vezes que não tem importância. A gente não pode deixar passar um camelo igual um mosquito, né, gente? Tá certo? Tá? E chinês, gente? Chinês, até conversando, né, o nome, por exemplo, né, do irmão Fernando, por exemplo, não tem como escrever. Ele mandou para mim, ó, cara, como é que eu escrevi meu nome aqui, né? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como fala Fernando em chinês. Eu tava pensando, tava procurando qual ideograma seria melhor para Fernando. Agora eu achei. Fei significa voar. Segunda sílaba. Nan significa homem. Última sílaba. To significa muito. Agora vamos ver tudo juntos. Tudo junto é Fernando. O significado do tudo junto seria uma coisa muito homem voando. Mas eu posso escolher vários ideogramas para esse nome. Agora eu tenho alguma opção. Primeiro é Fernando. Outro, Fernando. Outro, Fernando. Não, o meu nome também, não tem nem como. Só tem que colocar vários kanji juntos, que em chinês é ainda mais antigo que chinês não tem o recurso do hiragana e do katakana. Tá certo? Porque o chinês são... Ó, imagine, os kanjis japoneses são perto de 2.000 kanjis, gente. Tá certo? Perto de 2.000 kanjis. Daí tem os katakanas e o hiraganas. Tá certo? Pra facilitar a vida do povo japonês. Tá certo? Eles não conseguem, por exemplo, o japonês não consegue falar lalilulelo. Não consegue. Tá certo? Agora, irmãos, o chinês é perto de 10.000 kanjis, irmãos. Tá certo? O cara tem que ser muito estudado pra dominar todos os kanjis. Mas são muitos kanjis que existem. Como é que você escreveu o nome de Yogusho lá? Vai tentar escrever pro chinês. É o som, meus irmãos. É o som, é o som. Não tem que escrever nada. Tá certo, meus irmãos? Tá. Irmãos, é aquela história, né? Falando aqui da boca, né? Confessar o nome, né, do Messias. É que tem que ser a boca, né? A gente lembra muito bem um ponto muito lindo nas escrituras que fala. Messias fala, né? Nunca leste Mateus 21:16. Nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirasse o verdadeiro e perfeito louvor. É criancinha, criança não sabe nem escrever. Por isso que criança não tem maldade. Criança não fica se prendendo à letra, a coisas humanas, coisas de humanos adultos que criaram lá atrás, e a gente acha que, né, que a gente pensa que sabe tudo. Mas não, eu tô querendo explicar para vocês, até eu não quero mostrar que eu sei tudo, não. Pelo contrário, eu tô mostrando aqui a confusão que há, gente. Tá certo? E esse vídeo aqui, praticamente, é aquela história, né, gente? A escrita não pode mandar no som. A escrita não é superior ao som. O som veio a ser escrita. O som veio pela boca do Eterno. A escrita veio por um caído. O caído ensinou a escrita. Eu imagino que o trigo seja o som, o Eterno seja, o som seja o trigo. Veio o inimigo depois e semeou o joio que é a escrita para virar essa bagunça. Tá certo? A gente não é interessante isso, né? Como funciona, né? A gente tem que estar focado no que é certo, gente. E esse vídeo que eu tô fazendo, irmão, sabe, surgiu porque surgiu uma certa polêmica entre os irmãos, sabe? E não é isso aqui, não é uma mensagem que eu falei, não é uma mensagem para uma pessoa em específico, né? Eu não sou desse tipo de gente. Mas é para todos os irmãos. Eu quero que. E isso foi muito bom, talvez, os irmãos que trouxeram esse detalhe à tona, para a gente poder tirar a confusão que há entre nós. Porque nós somos filhos, nós somos servos e Yahushua.
Tá certo? Nós somos servos de Yahushua e não pode haver dissensão entre nós. Nós cremos em Yahushua com um corpo, gente. Isso surgiu porque, assim, no corpo de Yahushua tem que ser um corpo ajustado. Tem que ser um corpo conectado. Tem que ser um só pensamento. A cabeça é Yahushua. Olha para o nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele trabalha para a cabeça. A cabeça manda no corpo inteiro. Nós temos que ter a cabeça de Yahushua. Tá certo? Até tem Shaul fala, né? Tentando achar aqui. Quem conheceu a mente do Criador para que possamos instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Yahushua. Nós temos a mente dele. Fala em 1 Coríntios 2 e verso, deixa eu achar onde que verso aqui, verso 16. Ah, não, olha, é até bom ler isso aqui. Olha, eu puxei aqui, foi sem querer que eu puxei aqui, mas não foi à toa, não. Mas nós não recebemos o espírito, o entendimento do mundo, mas o espírito que provém do eterno. O espírito do mundo, gente, é saber de escrita, dominar a escrita. Isso aí eu uso pra ganhar meu dinheirinho, pra viver minha vida digna em paz aqui, tá entendendo? Mas isso aqui pra mim é lixo. Tá? Olha como é que o eterno, talvez seja por parte do eterno mesmo isso aqui, porque eu não tava no meu scriptzinho que eu fiz aqui, no meu papelzinho pra escrever, e acabou caindo isso aqui, gente. Interessante, ó. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém do Rim, para que podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Rim, por Yal, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito do Pai ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Veja que eu estou mostrando para vocês aqui a confusão que há no carnal, para a gente focar no espiritual, gente. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou mostrando as coisas carnais, estou comparando o carnal com o carnal aqui, para vocês verem a dificuldade que há, para não ter essa distinção entre nós. Para a gente continuar unido, para não virar bagunça isso. Ora, o homem natural, o cara que vive das coisas físicas, ele não compreende as coisas do Espírito do Pai, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você compreende, você discerne elas no entendimento. E eu creio que todos os irmãos, mesmo os irmãos que estão tendo essa dificuldade de compreender que o nome não é uma escrita e sim um som, eu creio que vocês têm o Espírito do Pai. Eu creio que vocês são cheios do Espírito do Pai. Cheios do Espírito do Pai. Mas foi importante vocês, eu acredito, irmãos, que pela vontade do Pai foi importante vocês trazer essa pauta à tona pra gente deixar um só pensamento, pra gente deixar retinho. Todo mundo numa mesma ideia. Num mesmo sentimento, num mesmo espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Pai porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Gente, quem é do espírito, quem é espiritual vai entender o que eu tô falando aqui. Vai ver que eu não tô querendo inventar moda aqui. E não deve nem ficar bravo comigo também, porque o que eu tô falando aqui é de suma importância, gente. Eu acho que foi importante você trazer isso à tona. Vocês que trouxeram, tá certo, gente? De coração muito aberto que eu falo isso mesmo aqui, porque a gente tem que ser unido. Se não for unido, se a gente não se dá bem nessa vida, se a gente serve de Yahushua, tem como minha mão esquerda tá dando tapa na minha mão direita o tempo todo? Não. Mas quando minha mão esquerda tem uma ferida na minha mão esquerda, com uma coisa que está errada ali, o sangue, que é o condutor, comandado pelo cérebro, batido pelo coração, passa o sangue por ali, coagula o sangue e já cura aquele ponto ali. E isso aqui é o corpo do Messias agindo. Tá certo, pessoal? Nós somos o corpo do Messias. Isso é espiritual. É só olhar para o teu corpo que você vai ver que o que eu estou fazendo agora é de suma importância. Continuando aqui no verso 16. Porque quem conheceu a mente do Messias? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente do Messias. Quem conheceu a mente do rimo aqui, que eu coloco um senhor aqui. Os caras são do mal, né? Esses caras são do mal. Porém, quem conheceu a mente do rimo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Messias. Nós temos a mente do Messias. Agora, irmãos, não era para você trazer o outro de vocês, para todo mundo ter entendido isso desde do início. Olha a caminhada que nós estamos fazendo para nós entender todas as coisas do Messias. Tá certo? É um pouquinho de cada um. Eu aprendi tanto com todos vocês. Não custa nada vocês aprenderem um pouquinho comigo também. Tá certo, gente? Se a gente é arrogante, a gente não consegue se dar bem aqui nesse mundo, a gente não vai conseguir se dar bem no mundo lá.
É como eu falo, se a minha mão direita e a minha mão esquerda fica se estapando o tempo todo, meu corpo não vai dar certo. Hoje eu tô caminhando na rua, minha mão, paf, um tapão no meu braço. Vai dar certo isso? É coisa do rimo isso? É coisa de um corpo ajustado isso? Imagine, eu tô com uma caneta agora aqui na minha mão, eu pego a minha mão direita, eu pego e enfio minha caneta na mão esquerda. Tem lógica uma coisa dessa? É um corpo ajustado isso? Óbvio que não, gente. Tá certo? Isso aqui é o sangue jorrando, tá uma feridinha ali, talvez, e a gente tá tentando consertar para ver o que tá errado. O nosso corpo é magnífico. Quando a gente bate o dedinho do pé na quina da mesa, o corpo inteiro vai em auxílio daquele dedinho. Tá certo, gente? Quando tem alguma coisa errada naquele dedinho, todo o corpo inteiro, o cérebro já avisou, opa, tem um problema ali no pé. O corpo inteiro vai ali. Tá certo? Quando eu era criança, eu te pegava bicho de pé, né? O corpo inteiro já avisava, tá coçando ali, ó, tá, tem alguma coisa que tá errada ali. Opa, já dava um jeito de pegar uma agulhazinha e tirar ali. Se alguma coisa bem simples, vocês entender como é que funciona. Tá certo? Eu acredito que nesse momento seja um bicho de pé, ou seja né, alguma coisa que esteja errado, que seja a mais. Tá certo? E daí, eu tô fazendo esse trabalho aqui no corpo do Messias. Porque nós somos corpo, gente. Nós somos um só. Tá certo? E esse vídeo, praticamente, que eu tô fazendo, pelo fato que eu e o irmão Fernando, a gente fez um trabalho, porque tem muita gente, e eu tenho muito amigo, sabe, nos Estados Unidos, pra fora, assim, e amigo não, né, irmão mesmo, sabe, que tá sempre repartindo as coisas e lidando com profecia. Eu gosto muito de estar estudando profecia, o tempo todo em cima das profecias. Daí o pessoal fica meio perdido nesse negócio, opa, e como é que fica? E falando do nome do ídolo, que eu amaldiçoo esse ídolo, tá? Ídolo maldito. Ídolos não são nada nesse mundo, como bem fala as escrituras, ídolos não são nada nesse mundo. E a gente fica, né, eu fico chateado, né? E daí eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui com o irmão Fernando. E a gente escreveu de um certo jeito. A gente escreveu na pronúncia em inglês. Na pronúncia em inglês, no inglês, não há acento circunflexo, que é um acento grave, que faz um som grave, o som declinar. Para eu falar, antes eu vou falar para vocês aqui, sabe o que? Eu vou falar o alfabeto em inglês para vocês aqui, tá? Ande comigo aqui. O alfabeto em inglês é o seguinte, ó: A, B, C, D, E, F, G, H. Olha o H, é H. Olha o I, gente. Olha o I. O I é I. O I já caiu por terra aí, gente, não é verdade? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O J é J. Veja que só o J é só J mesmo, né? No alemão é J, como eu falei pra vocês. E aqui já no inglês já é J. K, o K é K. O L é L. O M é M. N, O, P. O Q é Q. O som do R é R. R. O som do letra S é S. A letra T, T. O U é U. Daí é V. W. O W, né? W. W. O X é X. O I é Y, mas a pronúncia dele ele é usado como I, porque eu já falei para vocês que o I ali é I. Então o som do Y vira um I, definitivamente. E depois eu tenho o Z. O Z é Z no inglês americano, no inglês britânico já vira Z. Tá certo, gente? Então, o nome em inglês, para ficar numa pronúncia correta, o som, eu não tô falando de escrita, esqueçam escrita. O som de iau, para eu escrever num idioma corrupto que é o inglês, eu preciso do Y, do A e do O. Tá certo, gente? Da mesma forma que em Yaohusha em japonês, Yao em japonês, eu vou precisar do I, do A e do U. E daí o Hu, se eu for escrever Yaohusha, vira o som do Hu, do sopro. Yaohusha. Da mesma forma que para chinês, eu não sei, eu não sei falar chinês, não faço a menor ideia, eu não sei nem por onde começar a escrever em chinês, por exemplo. Em alemão eu sei que dá IAU porque é muito próximo do alfabeto greco-romano, da pronúncia, né? Tem os diferenciais ali, né? É um som mais gutural, mais firme o som, mas dá para você escrever IAU, por exemplo. Yaohusha. Mas não vai colocar com R que vai virar Yaohusha no alemão, por exemplo. Tá certo, gente? Então, assim, não foi por mal que a gente fez YAIO.
É porque é pronúncia, tá certo? Eu sei que tem entidades mesmo que usam até um som, um nome próximo disso aí, tá entendendo? Até porque o povo Yalcudin se separou pelo mundo inteiro, só que o Satanás ele passou pelo mundo inteiro enganando o povo e pegou elementos, por exemplo, na África, gente. Na África eles fazem um ritual do Yom Kippur, só que em favor de Satanás. Eles pegam uma galinha e chutam a galinha pro meio do deserto. E outras matam, fazem um sacrifício com a galinha. Ué, é o bode expiatório do Yom Kippur. Eles fazem até hoje, lá. Por quê? Porque tá tudo separado, gente. Tá entendendo? Porque tem um povo, os filhos de Abraão, é incontável, é impossível de contar os filhos de Abraão. Tá certo? Tá todo mundo disparado pelo mundo. E eles fazem sem querer, do mesmo jeito que a gente usa, aqui a gente fala o nome do porco aqui, lá eles usam o nome verdadeiro do Eterno, porque é mais antiga aquela civilização. Só que Satanás colocou ali um jeito diferente de declinado, a declinação de se falar ali, né? Em português, eu preciso colocar no ídolo lá, preciso colocar um acento circunflexo, que vira um acento grave, ele declina o som. Mas o som, o nome do pai em inglês. Eu não tô falando em africano, não tô falando em outro idioma, não. Eu tô falando em inglês. Vamos focar aqui em inglês. É Yao. Como é que eu vou escrever isso? É Y-A-I-O. Eu espero que tenha sido bem claro o que eu tenho falado aqui, gente. E, assim, eu não acho que nós devemos focar em escrita, sabe? Eu não acho. Definitivamente devo focar em escrita. O Eterno talvez tenha me capacitado, talvez, eu acredito que ele tenha me capacitado. Como eu não gosto de ser, sair falando por aí, ele me capacitou, eu sou bonzão, olha como eu sou. Não, gente, porque eu tenho muito que aprender com todos os irmãos ainda. Tá certo? Mas nesse momento aqui, eu tô, talvez, passando isso aqui pela vontade dele. Tá certo? Eu não sou o melhor que ninguém, não. Pelo contrário, amanhã eu posso cair, gente. O meu tombo ser muito maior. Tá certo? Amanhã pode ser, o rápido pode ser amanhã. E eu ficar. Tá entendendo, gente? Então, assim, a gente não pode se engrandecer. De forma alguma. A gente não pode se engrandecer. Se o Eterno não teve pena dos próprios Yalcudim, né? Conforme fala em Romanos 11. Se ele não teve pena deles, que são os originais, da gente, que ele não vai ter pena também, gente. Certo? Ele ama todos, mas é justo com todos. Ele não suporta alguém ser arrogante. Certo? Eu não posso ser arrogante por estar repartindo com você, e você que está me ouvindo, né, e vocês, né, no plural, que estão me ouvindo, também não pode ser arrogante e falar assim, não, você está errado, depois acabou e já era. Não, não é assim que funciona. Tá bem, irmãos? Nós não devemos focar em escrita. Nós devemos focar na pronúncia, em confessar com a boca, como eu li em Romanos, como eu confirmei para vocês em Hebreus, como eu garanti para vocês que o bebê de peito é o que tem uma melhor capacidade de pronunciar o verdadeiro nome do Messias. Assim, gente, sabe como nós devemos focar no som? Assim como os animais, porque os animais, eles manjam do som.
Yao, Ulrim nosso, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Ele divulga tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Tá certo, gente? Eu espero que minhas palavras tenham sido importantes, espero que ninguém se ofenda com isso. Eu espero do fundo do meu coração que o corpo do Messias cresça ajustado cada vez mais. E o rapto, gente, que tá muito perto, gente, tá muito perto, muito perto, muito perto. Eu espero que a gente triunfe no rapto, porque o rapto, gente, é para uma turma muito exclusiva, gente. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não vim aqui fazer vídeo aqui ainda, porque isso vai me deixar. Eu tenho medo que as pessoas que estejam de fora sejam mais, fiquem mais achando que eu seja um presunçoso. Mas não, você que tem Yahushua, você que compreendeu a tal nível. Eu vou tentar falar uma coisinha rápida aqui. Nada impuro entra no reino de Yao. O físico meu é muito impuro, meu físico é nojento. Mas o meu espírito, o meu entendimento é alcalino como o de um bebê, gente. Assim como de cada um dos irmãos. Nós aqui que servimos a Yahushua, nós somos o bebê. O bebê que chora Yao. O bebê que tem na sua mente Yao. Tá? Então eu acredito que sejamos nós os que talvez, eu creio, tá? Espero que seja, eu quero acreditar que sejamos nós os que vão ter a possibilidade do rapto. Tá certo, irmãos? É por isso que eu tô falando aqui até sem achar que é a coisa certa tá falando isso aqui pros irmãos, que eu não quero ficar assim, tem que dizer que tem que crer em Yahushua pra ser salvo. Aquele que for chamar o nome dele vai ser salvo, segundo as escrituras, né? Em Atos fala, aquele que clamar o meu nome vai ser salvo. Se não clamar o nome, não vai ser salvo. E agora, como é que fica? O pessoal que crê em Jesus, que ama Jesus, porco, carne de porco, é uma carne impura, e carne de porco espiritual é Jesus, e nada impuro entra no reino do reino. Eu já me estendi demais. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Espero que vocês usem o que eu falei aqui de estudo, tá? Eu quero garantir que todos vocês, eu amo vocês, sabe, gente? Eu não venho aqui pra me achar o bonzão, não. Eu quero que vocês aproveitem muito, sabe? Assistam, se precisar, 2 ou até mais vezes com relação a isso, sabe? O que eu tô falando aqui com relação a como se escreveu o nome. O nome não importa como se escreve. Importa, sim, a pronúncia desse nome glorioso. O nome que contém todo o poder. Todo o Rodishua pertence a esse nome. Forte abraço a todos os irmãos. Seguinte. Gente, o som do O em inglês é O, ok? É A, E, I, O. O em inglês é A, E, I, O, e tem o U. Não dá certo você colocar IAU com um alfabeto normal como nós usamos em português. Não, você precisa o I, o I vira I, então você tem que colocar o Y para fazer essa colocação. O I, o A, ele tem o som de A mesmo, né? O EI, ele pode ter o som de A também. E o som do U, no caso, tem que ser o. Esse é o som do O. O não é O em inglês, é O, ok? Yao. Y-A-O. Tá certo, gente? É assim que funciona o som do nome em inglês.